Meus queridos, nós vamos dar início então agora ao nosso estudo bíblico de hoje. Durante o ano de 2024, estamos trabalhando um tema nas noites de quarta-feira, vencendo a batalha espiritual. Chegamos hoje ao nosso 18º encontro, a 18ª quarta-feira, na qual nos debruçamos sobre esse assunto. E hoje vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito da estrutura do exército de Satanás. Sim, irmãos, porque Satanás e os demônios formam um exército. Não um bando, não um aglomerado. Nem os demônios são desorganizados. Como são criaturas inteligentes, se organizam, dividem tarefas, estabelecem hierarquia, e isso os torna ainda mais perigosos. E se quisermos vencê-los aos seus ataques, às suas armadilhas, precisamos conhecer as suas estratégias. Satanás e os demônios formam um exército organizado. Ao ser expulso do céu, Lúcifer levou com ele muitos anjos rebeldes, e eles são os demônios. Graças a Deus, os anjos fiéis, leais e bons são muito mais numerosos. Ainda assim, um bom número de anjos aderiu a Lúcifer na sua revolta, falamos sobre isso há alguns estudos, e então eles foram expulsos do céu, juntamente com o seu líder. Lúcifer se tornou aquilo que nós conhecemos como Satanás, ou o diabo. E os anjos que aderiram a ele na revolta se tornaram aquilo que nós chamamos de demônios, ou espíritos maus, espíritos imundos, para usar uma expressão que Jesus Cristo utilizava. E estes seres espirituais têm um único propósito, que é perturbar a humanidade. Eles não podem perturbar Deus, foram expulsos do céu, fracassaram na sua revolta. Mas assim como alguém que às vezes não pode atingir você, tenta atingir você através de um filho seu, que é menos forte ou menos sábio, de certa forma, o diabo quer atingir Deus, atingindo as criaturas amadas de Deus, que são os homens e mulheres criados por Deus, à sua imagem e semelhança. O diabo já leu o último capítulo da Bíblia. Ele já sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo eterno, preparado para ele e para os seus anjos. O único consolo que ele tem é dizer: eu vou, mas não vou sozinho. E Satanás se consola no seu esforço de levar consigo o maior número possível de pessoas. E aquelas pessoas que ele não consegue levar, ele perturba, ele atrapalha, ele ataca. Daí a Bíblia dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta. Às vezes tem crentes que se esquecem de que estão numa luta. Vida cristã não é piquenique, não é passeio. Vida cristã é batalha. Uma batalha constante contra um exército poderoso e cruel. Mas o Senhor nos tem prometido a vitória. Essas informações nos são dadas na Escritura para que nós nos preparemos, para que nós estejamos de prontidão, não para que nós fiquemos amedrontados. Amém, meus irmãos? Porque olhem só a promessa maravilhosa que Jesus nos fez e que ficou registrada em Mateus, no capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus utiliza aqui pela primeira vez a palavra igreja. Na verdade, essa é a primeira vez que a palavra igreja aparece na Bíblia, em Mateus capítulo 16, verso 18. Jesus e os apóstolos estavam conversando,
Ele perguntou aos apóstolos: o que andam dizendo a meu respeito? E os discípulos falaram: um monte de bobagem, Senhor. Um monte de bobagem. Tem gente dizendo que o Senhor é Elias, tem gente dizendo que o Senhor é Jeremias, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista. Então Cristo disse: ok, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus ficou muito satisfeito com a resposta, disse a Pedro que aquilo não saiu da cabeça dele, mas foi revelado pelo Pai, e que sobre essa pedra, ou seja, sobre essa declaração, essa convicção, a igreja seria edificada. A igreja está edificada sobre a convicção, a crença de que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa igreja que Cristo edifica sobre Ele próprio, é mais do que vencedora. O Senhor falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E é tão bonito que Jesus não tenha dito que o inferno não prevalecerá contra as portas da igreja. Não é a igreja escondida atrás das portas e o diabo tentando entrar. É o contrário. É a igreja no ataque. Amém? Roubando almas cativas do inimigo. E as portas das cadeias sendo despedaçadas. E o inferno saqueado pelo povo de Deus. Que bela imagem, que linda promessa nós encontramos aqui. Deu tempo de você marcar, assinalar na sua Bíblia? Amém? Então vamos em frente. Martinho Lutero, no hino que nós acabamos de cantar, e na estrofe que nós acabamos de ler, já dizia: se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Martinho Lutero era um homem muito corajoso, era um homem muito consagrado, mas tinha também um bom senso de humor. E às vezes, quando ele terminava um sermão, dizia para a sua congregação: agora vamos cantar um hino e aborrecer o diabo. Porque certamente ele fica aborrecido quando nós louvamos e exaltamos o nome do Senhor. O diabo deve ser conhecido, o diabo deve ser encarado com seriedade, mas nós não precisamos temê-lo, porque já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Entretanto, isso ainda não aconteceu. Ele é um inimigo vencido, mas ainda ativo. Ainda não foi lançado no lago de fogo eterno, preparado para ele e para os seus anjos, segundo o Novo Testamento. Então precisamos nos ver contra Satanás e os demônios. E será útil, igreja, se conhecermos alguns detalhes, pelo menos aqueles detalhes que a Bíblia informa a respeito da estrutura do reino das trevas, do exército de Satanás. Todo exército deve conhecer a formação e as táticas do seu inimigo a fim de sobrepujá-lo no campo de batalha. Não é assim? Se uma nação parte para a guerra contra outra nação, é muito razoável que os generais queiram conhecer detalhes do seu adversário. Quantos homens eles têm, quais são os locais onde eles estão aquartelados, a quantidade e o tipo de armas. Essas informações são importantes para que você possa ter êxito na luta. Saber como o exército de Satanás está estruturado também nos ajuda a combater o diabo e os demônios de uma forma mais eficiente. O pastor Pascoal Piragini Júnior, pastor por muitos anos da Primeira Igreja Batista de Curitiba e atualmente à frente da Primeira Igreja Batista de Niterói, diz que todo aquele que se propõe a entrar numa batalha tem necessariamente que saber quem é o seu inimigo, como ele se manifesta e age,
e qual o seu sistema de trabalho. Quando o assunto é conflito, confronto, a ignorância não é uma bênção. Muito pelo contrário. Quanto mais informações você tiver, maiores são as chances de você se sair bem, não é? Por isso é que a Bíblia nos dá informações sobre os demônios. Não é que a Bíblia queira dar a eles uma atenção que eles não merecem, mas é que as informações serão úteis para que os filhos e filhas de Deus os derrotem no campo de batalha. Muito bem, o reino das trevas se caracteriza por uma hierarquia, o que, aliás, é comum a todo e qualquer exército. Num exército humano, nós sabemos, existem diferentes postos e patentes. Não é assim? As pessoas começam como soldado e vão subindo. Vem o cabo, o sargento, tenente, capitão, major, coronel, general, e a cada um é dada uma determinada responsabilidade ou um determinado serviço. Isso faz com que um grupo de soldados não seja um bando de gente, seja de fato um exército, que marche de forma coordenada, inteligente e eficaz. Da mesma forma, entre os demônios há diferentes níveis de autoridade e de força, bem como diferentes áreas de atuação. Vimos, por exemplo, na quarta-feira passada, que alguns demônios se especializaram em produzir ou imitar doenças. São os espíritos de enfermidade. Assim como em um exército humano, certos soldados podem se especializar em uma determinada área. Um se torna especialista em explosivos, outro em infiltrações, outro em contra-inteligência. Também, esses demônios que estão aqui pelo mundo há milhares de anos, ao longo do tempo, têm se especializado nesta ou naquela função. Além disso, eles também respeitam uma determinada hierarquia. Mark Bubeck, que é um autor muito respeitado na área de batalha espiritual, nos informa que estrutura é essa, que hierarquia é essa, baseado principalmente no texto de Efésios capítulo 6. Então vamos ler como são as coisas. Satanás é o comandante em chefe das forças das trevas. Isso. Sob as ordens de Satanás está um grupo de comandantes chamados principados. No nível logo abaixo estão as potestades. O nível seguinte é constituído dos príncipes do mundo destas trevas, ou como dizem algumas traduções, os dominadores deste mundo tenebroso, os quais, por sua vez, têm sob o seu comando um vastíssimo nível final de seres espirituais, chamados de hostes espirituais da iniquidade, ou espíritos maus nas regiões celestes. Essa expressão, regiões celestes, é bíblica. E talvez ela possa causar um pouco de confusão, não é? Que história é essa de demônio nas regiões celestes? E demônio lá fica no céu? Céu é lugar de anjo, é lugar de salvo, não é lugar de demônio. Vamos tentar esclarecer esse ponto. Vamos lá então, Efésios capítulo 6, versículo 12. Você pode assinalar aí na sua Bíblia, caso queira fazê-lo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, e nós já explicamos aqui que a carta aos Efésios é o manual de batalha espiritual do Novo Testamento, porque na cidade de Éfeso, a prática da feitiçaria, do ocultismo, era generalizada. Então a gente lê lá no livro de Atos dos Apóstolos, as pessoas se convertendo, abandonando as artes mágicas, queimando seus livros de feitiçaria. Em Éfeso ficava o templo de Diana, e ali então havia uma verdadeira profusão
de místicos e de agoureiros e de feiticeiros. Isso fez com que a passagem do apóstolo Paulo por Éfeso fosse bastante tumultuada. O diabo dominava com força aquela cidade. Paulo viajou, mas escreveu uma carta para os crentes de lá, e essa carta, que está preservada para nós hoje na Bíblia, acaba nos servindo de um verdadeiro manual de batalha espiritual. E no capítulo 6, versículo 12, ele diz: pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Vamos nos deter um pouco nesse versinho. Primeira coisa que a Bíblia está nos dizendo aqui é que a nossa luta não é contra carne ou sangue. O que significa, meus queridos irmãos, que se nós batalharmos essa luta com armas materiais, não obteremos sucesso. Às vezes você está tendo dificuldade com um filho. Outras vezes você está tendo problemas no seu casamento. Quais são as armas que você usa? Você briga e ralha e fica de mal e discute e ameaça. Você se deixa levar pela raiva, pela indignação. Aí a Bíblia diz: você está fazendo tudo errado. Porque a sua luta não é contra o seu marido, nem contra a sua esposa. Entende isso? A sua luta não é contra o seu filho ou contra o seu pai. Há uma outra esfera, tem algo maior acontecendo aqui. E se a gente não usar as armas da sabedoria, da paz, da oração, vai dar tudo errado e vai terminar em tragédia. Então eu apelo ao seu coração, meu irmão, minha irmã, para que se lembre disso. A sua luta não é contra carne e sangue. E se você tem lutado como se fosse, abra os seus olhos hoje e mude a sua conduta. Aí Paulo vai dizer então contra quem é a nossa luta. E ele vai falar sobre estas instâncias do exército das trevas. Lá no topo está o diabo, comandando o exército do mal. Abaixo estão os principados, que são os generais de Satanás, talvez com os quais ele se aconselha, talvez aos quais ele dê ordens diretas. Abaixo dos principados estão as potestades, que exercem então uma função intermediária. Abaixo estão os príncipes do mundo destas trevas, talvez na sua tradução esteja a palavra dominadores. E por fim os soldados, aqueles demônios de patente mais rasa, as hostes espirituais da iniquidade. E tudo isso, diz Paulo, acontece nas regiões celestiais. Pastor Marcelo, qual é a diferença entre principado, potestade, príncipe e hostes espirituais? Dependendo do autor que você consulte, ou do site que você visite, você vai encontrar muitas distinções interessantíssimas, muito criativas. O problema é que nenhuma delas está na Bíblia. São retiradas da cabeça do escritor, ou do teólogo, ou do youtuber. A Bíblia não entra em detalhes. É provável que haja diferenças de áreas de atuação, entretanto, o principal é que há uma diferença de gradação. Também no reino de Deus, os anjos têm diferentes níveis, e a Bíblia fala sobre arcanjos, e a gente vai discutir isso mais adiante um pouquinho. Então, para não irmos além do que está escrito, mas ficarmos firmes na Escritura, vamos dizer que, embora é possível que haja outras distinções entre principados, potestades, dominadores, hostes espirituais, a Bíblia não fala muito a respeito, então é sensato que nós também não inventemos nada e nos atenhamos ao fato de que há uma diferença de hierarquia. Agora, por que a Bíblia diz que a nossa luta é nas regiões celestes? Como eu disse, céu não é lugar de demônio. O diabo já foi expulso de lá há muito tempo. Céu é lugar de anjo, é lugar de salvo.
é que na época da Bíblia as pessoas usavam a palavra céu em 3 sentidos. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, diz que ele foi arrebatado até o 3º céu. Na mentalidade das pessoas daquela época, o 1º céu é a atmosfera, é onde as aves voam. O 2º céu é o espaço, onde os astros brilham. E o 3º céu é onde Deus mora, é a residência dos salvos. Então é claro que o diabo não está lá no céu, ele não está lá perturbando ninguém na casa de Deus, mas ele está aqui sobrevoando a gente, perturbando a gente. Quando o texto usa aqui, então, essa palavra nas regiões celestes, a gente pode identificar, então, nas regiões espirituais. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a nossa luta não é material, a nossa luta é espiritual. Vamos ter oportunidade de trabalhar um pouquinho mais essa ideia logo adiante. É o próximo ponto. Alguns demônios exercem um domínio geográfico. O que é isso? Certos principados estão estabelecidos sobre regiões ou países, comandando ali os espíritos malignos. Quem visita, por exemplo, o Haiti, relata o sentimento de uma atmosfera de opressão, tão logo coloca os pés naquele país. O curioso é que o Haiti é um país que ocupa a metade de uma ilha, a Ilha Espanhola. A outra metade é a República Dominicana. E na República Dominicana, a paz, prosperidade. Você atravessa a linha da mesma ilha e você sente aquele espírito de opressão. Então a gente pode muito bem imaginar que ali se instalaram demônios e que se arraigaram naquele espaço do mundo por algumas razões e exercem então toda sorte de maldades naquele pedaço ali. Mas também podemos imaginar que demônios poderosos se especializem em dominar não apenas áreas geográficas, mas outras áreas. Por exemplo, culturais, políticas, ideológicas, financeiras. Hoje o mundo não está dividido apenas mais em países, está dividido em ideias, está dividido em pensamentos. Vamos imaginar então um demônio que exerça o seu poder sobre a área da imprensa ou sobre a área da educação. Ou um demônio que exerça o seu poder sobre a área da ideologia ou a área da política. Eles tiveram muito tempo para nos estudar e, com o passar do tempo, foram se especializando em algumas áreas. Mas, com certeza, a Bíblia nos fala sobre o domínio geográfico destes demônios. Vou citar Mark Bubeck mais uma vez, porque ele nos fala que o Antigo Testamento parece confirmar o conceito de nomeação das forças satânicas para realizar o plano de Satanás em certas regiões geográficas. Existem demônios específicos designados para áreas e povos específicos. O texto que ele está mencionando é o de Daniel, no capítulo 10. Daniel estava orando há 21 dias, orando, jejuando, buscando a Deus, e depois de 21 dias chega um anjo com a resposta. O curioso é que o anjo diz: Daniel, no primeiro dia que você começou a orar, eu vim com a resposta, mas encontrei oposição no meio do caminho. Veja que interessante. Eu vou citar apenas os versos 13 e 20, mas depois você pode ler toda a história e é bem interessante. O anjo disse a Daniel: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora o verso 20. Sabes por que eu vim a ti? Agora tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Daniel estava na Pérsia. Os babilônios haviam sido derrotados,
E o que antes era Império Babilônico, agora era Império Persa. E ele estava orando. E o que o anjo disse foi que no primeiro dia da oração, Deus já mandou ele dizendo, olha, vá lá embaixo e dá a mensagem para o Daniel. Entretanto, aquele anjo se deparou com um opositor, que o anjo chamou de príncipe da Pérsia. Deus teve que mandar um segundo anjo, no caso o arcanjo Miguel, para ajudar o primeiro. Só assim aquele primeiro anjo conseguiu passar e chegar até Daniel. Você entende agora por que Paulo diz, lá em Efésios, que a luta é nas regiões celestiais? Porque o anjo está vindo até Daniel e ele encontra problema nas esferas celestiais. É acima de nós. A nossa luta é contra o mal dentro de nós, que é a carne, o mal ao redor de nós, que é o mundo, e o mal acima de nós, que são as hostes infernais. O anjo disse para Gabriel que depois ele teria também que travar uma batalha contra o príncipe da Grécia. A gente que conhece a história sabe que o Império Grego foi aquele que sucedeu o Império Persa. De modo que nós temos aqui um exemplo bíblico de principados demoníacos dominando sobre áreas geográficas e comandando os demônios, os espíritos maus que agem naquela região. É bem informativo este relato lá em Daniel capítulo 10, versos 13 a 20. Agora, de tudo o que dissemos até o momento, o mais importante, irmãos, é o seguinte: não importa a estrutura do exército, a quantidade de soldados, o poder dos demônios, Jesus é maior e mais forte do que tudo isso. Amém? Jesus é maior e mais forte do que tudo isso. Lutamos contra um exército numeroso, poderoso e organizado. Não é uma luta para qualquer um. É uma luta séria e tem que ser levada a sério. Porém, o nosso general é infinitamente mais forte do que todos os nossos inimigos juntos. Cristo já triunfou sobre as forças do mal. E quem assegura isso é o próprio Deus na sua santa palavra. Vamos lá. Efésios, mais uma vez Efésios, o manual de batalha espiritual do Novo Testamento. Capítulo 1. Vamos ler juntos, irmãos, aqui na frente, os versos 20 a 22. Que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, Cristo, pelo poder de Deus, tem autoridade sobre todo o principado, potestade, autoridade, sobre todo e qualquer nome que se nomeia, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Então, não há motivo para temor. Vamos em frente, Colossenses capítulo 2, verso 15. Acho que nós podemos ler juntos também. Vamos lá? E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. O diabo odeia a cruz de Cristo. O diabo odeia o sangue de Jesus, porque foi ali na cruz que Cristo triunfou sobre Satanás e todos os demônios. Ele esmagou a cabeça da serpente. Louvado seja o Senhor. Na cruz do Calvário, ele triunfou sobre todos os principados e potestades, e assim como um general que voltava da batalha vitorioso,
arrastava atrás de si os soldados vencidos, amarrados, humilhados, Cristo triunfou sobre todos os demônios do inferno, na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso 22. Vamos ler juntos este também, irmãos. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 22, o que está escrito? Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Então Jesus tem poder absoluto, ele já tinha dito, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. De modo que por mais que o diabo atente e intente, por mais que ele seja sagaz, mentiroso e astuto, por mais que o seu exército seja composto de milhares e milhares de demônios não contados, para usar a expressão do Lutero, e por mais que estes soldados infernais se organizem, especializem, articulem, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E isso deve tranquilizar o nosso coração. Quando a gente estuda sobre batalha espiritual, não é para ficar com medo, é para ficar alerta. Tem diferença. O crente precisa estar sempre alerta, mas ele não precisa estar nunca amedrontado. Amém, meus irmãos? Estamos quase terminando. Vamos fazer uma última consideração. E essa é particularmente bela. Em Cristo temos vitória sobre o exército de Satanás. Em outras palavras, a vitória de Jesus não é só de Jesus. Ela é do crente também. Desde que nos convertemos, passamos a nos assentar espiritualmente junto com Cristo. Isso significa que temos a sua autoridade para enfrentar e vencer qualquer ação maligna que se levante contra a vontade de Deus. R. Arthur Matheus, um grande missionário na China, escreveu: o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Na ascensão, ou seja, quando Jesus voltou para o céu, Deus colocou seu Filho numa posição de indiscutível autoridade, acima de todo principado e potestade, afastando qualquer nome que quisesse desafiar sua autoridade. E porque partilhamos dessa mesma posição, Ele nos delegou sua autoridade, tornando-nos seus representantes aqui na terra. É muito importante que nós entendamos isso, porque não fosse isso verdade, nós não poderíamos expulsar os demônios. E é sobre esse tema que nós vamos falar na próxima quarta-feira, sobre o exorcismo, sobre a expulsão de demônios. O texto que eu quero que você abra agora na sua Bíblia é o de Efésios 2, versos 5 e 6. Vamos meditar um pouquinho nesse texto. Ali o apóstolo Paulo escreve que nós, estando ainda mortos em nossos delitos, Deus nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Vamos explicar. O que é que o texto está dizendo aqui para a gente? Está dizendo que quando Jesus ressuscitou, e ele voltou para o céu, a Bíblia diz que ele se assentou à direita de Deus Pai. Mas no que ele se assentou? Num sofá? Numa cadeira de balanço? Naquela cadeira do papai, sabe como que é? Que dá aquele relaxamento? É isso que a Bíblia diz? Não, porque Cristo não está descansando. Ele não se assentou para descansar. Cristo não se assentou numa cadeira do papai, ou numa cadeira de balanço, nem numa almofada. Irmãos, no que Cristo se assentou? No trono. Para reinar. Cristo não está descansando, Cristo está reinando, comandando, dirigindo. Ele se assentou no trono. Trono é lugar de autoridade. Ele recebeu autoridade. E ele está reinando. Nós vimos isso. Todo principado e potestade, todo demônio desse mundo foi colocado debaixo dos pés de Cristo.
Mas a Bíblia vai além e diz que Deus nos vivificou juntamente com Cristo, nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais. Como assim? No sentido espiritual. E aí Paulo utiliza aquela expressão favorita dele, em Cristo. E há dezenas de vezes no Novo Testamento em que Paulo utiliza essa expressão, em Cristo. Significa que você pegou a sua vida e colocou nas mãos de Cristo. Você está em Cristo, você é um salvo. A Bíblia está dizendo que quando você entregou a sua vida a Cristo, espiritualmente você foi vivificado, você foi ressuscitado porque estava morto espiritualmente, e você se assentou nas regiões celestes em Cristo. Em outras palavras, porque Jesus reina, a igreja reina também. Porque Jesus tem autoridade, a igreja tem autoridade também. A nossa autoridade não é nossa, a nossa autoridade é de Cristo. Mas porque estamos em Cristo, nos assentamos com Ele e reinamos com Ele. Como reinamos? Através da pregação da palavra, da expansão do Evangelho, do testemunho da nossa fé e de modo muito, muito especial, das nossas orações, das nossas intercessões. Se você não entender que você está em Cristo, que você está assentado num lugar de autoridade, se você é um salvo, se o seu nome já está escrito no livro da vida, se você já foi lavado no sangue do Cordeiro, se você não entender isso, quando você tentar enfrentar o diabo dá um nó em você. Antes de expulsarmos um demônio, antes de confrontarmos Satanás, nós precisamos ter ciência da posição segura e firme na qual nós nos encontramos. Ou não, né? Quem não está em Cristo não tem essa autoridade. Há uma história que seria engraçada se não fosse trágica, registrada lá no livro de Atos, de alguns exorcistas profissionais judeus que tentaram expulsar um demônio e falaram assim: nós te expulsamos em nome do Jesus que Paulo prega. Você lembra o final da história? O demônio disse: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas e vocês, são quem? E voou para cima deles e deu uma surra, e a Bíblia diz que nus e feridos eles escaparam. Eram 7, e o demônio deu um couro nos 7. Porque eles não estavam em Cristo, eles não tinham autoridade. Mas Satanás sabe quem Jesus é. E Satanás conhece quem é de Jesus. Ou a gente entende isso, que está registrado aqui em Efésios 2, 5 e 6. Ou a gente vai ser tomado pelo medo, a gente vai bater em retirada, a gente não vai ser vencedor. Eu espero que você tenha entendido isso, porque o tema da nossa quarta-feira próxima vai falar exatamente sobre esse confronto. Graham Coke diz que a consequência de você entrar em contato com a majestade de Cristo é que você subjuga o inimigo. Você tem autoridade? A autoridade não é sua. A autoridade é do Filho de Deus, que na cruz do Calvário derrotou todos os principados e potestades. E havendo feito a redenção dos nossos pecados, está sentado à direita do Pai, entronizado, reinando. E de lá ele volta para buscar a gente. E que seja breve. Amém. Aleluia.